Vamos lá, quarta questão aí da PUC de 2014. Numa turbina, o vapor de água é admitido a 800 Kelvin, tá? E é expulso a 400 Kelvin. Se o rendimento real dessa turbina é 80%, no seu rendimento ideal, professor, rendimento ideal, isso quer dizer o quê? Isso aqui quer dizer que você vai utilizar o rendimento de uma máquina de Carnot, tá bom? Porque esse é o rendimento máximo que uma máquina térmica pode obter, tá? Fornecendo-se 100 kJ de calor, a turbina ela poderá realizar um trabalho igual a... Então vamos lá, caras, começar aqui a resolver esse problema, tá? Primeiro vamos anotar os dados que nós temos. 800 Kelvin e 400 Kelvin, quem são eles, tá? O 800 Kelvin é basicamente a temperatura da fonte quente, que eu vou botar aqui TQ. Então, 800 Kelvin. 400 Kelvin é a temperatura da fonte fria, que eu vou colocar aqui como TF, 400 Kelvin, tá? Ele diz aqui, ó, o rendimento real dessa turbina é 80% do seu rendimento ideal. Então, quer dizer que o rendimento real da turbina é 80%, ou seja, 0,8% do rendimento de uma máquina de Carnot, que é o rendimento ideal. Fornecendo 100 kJ dessa turbina, ela poderá realizar um trabalho de... Então, ó, esse aqui é o calor fornecido pela fonte quente, que vai ser de 100 kJ. E o que é que ele pede no final? O trabalho realizado pela máquina, tá ok? Professor, peraí, eu acho que eu entendi mais ou menos como é que é para fazer. Existe alguma relação entre rendimento, trabalho e calor da fonte quente? Tem sim, caras, ó. O rendimento de uma máquina térmica, qualquer que seja ela, seja de Carnot ou não, é basicamente o trabalho que ela realiza, tá, dividido pela quantidade de energia que ela recebe, no caso da fonte quente, tá bom? Como eu tenho aqui a quantidade de calor recebida pela fonte quente e eu quero achar o trabalho, basta eu saber esse rapaz aqui, que é o rendimento real, tá? Então vamos atrás do rendimento real, tá bom? Ele diz aqui, ó, que o rendimento real e o rendimento de uma máquina de Carnot se relacionam por meio dessa equação, tá? Um é 80% do outro. Então, se eu achar o rendimento da máquina de Carnot, eu consigo achar o rendimento da máquina real, tá bom? Professor, peraí, mas o rendimento da máquina de Carnot, eu lembro que é igual ao seguinte: rendimento da máquina de Carnot é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Não é verdade? Essa expressão aqui, caras, muito cuidado, ela só funciona para máquina de Carnot, tá? Ela não funciona para nenhum outro tipo de máquina. Tudo bem? Esse aqui é o rendimento máximo que uma máquina térmica pode ter. Então, ó, professor, eu tenho aí a temperatura da fonte fria? Tenho. Eu tenho a temperatura da fonte quente? Tenho. Então, eu consigo achar o rendimento da máquina de Carnot. Então, vai ser, o rendimento da máquina de Carnot vai ser 1 menos a temperatura da fonte fria, que é 400, dividido pela temperatura da fonte quente, que é 800, tá? Se eu cancelar esses dois zeros aqui, eu vou ter NC é igual a 1 menos 4 dividido por 8 dá 0,5. 1 menos 0,5 dá 0,5. Se eu multiplicar por 100 esse valor, eu obtenho aí em porcentagem, tá? Se eu não multiplicar, fica aí 0,5 mesmo. Mas o importante é que eu achei esse rendimento aqui, ó. Agora, basta executar essa equação. Então, vou numerar aqui ela como sendo a equação 1 e vou colocar ela aqui embaixo, tá bom? Então, ó, e equação 1 é rendimento real é 0,8 do rendimento da máquina de Carnot, que é 0,5. Tá? Professor, 0,4 vezes 0,5 é quanto? 0,8, desculpa, vezes 0,5 é quanto? É igual a 0,4, tá? Lembre que sempre que você multiplica por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2, tá? Ou seja, o rendimento da máquina real é de 40% apenas, ou seja, 0,4. Agora vamos aplicar nessa equação aqui, que eu vou chamar ela de equação 2. Então vamos lá, na equação 2 eu vou colocar os valores que eu tenho, tá bom? Rendimento real é o trabalho
dividido pela quantidade de calor recebida pela fonte quente. O rendimento da máquina real é 0,4. O trabalho, nós não sabemos, é o que queremos descobrir. E a quantidade de calor recebida pela fonte quente foi de 100. Tá? Não precisa de calculadora aqui no meu caso, tá? De vocês provavelmente vai precisar. Basta multiplicar 100 por 0,4. Multiplicar por 100 é você empurrar a vírgula 2 casas. Então isso aqui vai dar que o trabalho é igual a 40. Como a unidade da quantidade de calor recebido pela fonte quente é em quilojoules, o meu trabalho também vai ser em quilojoules. Então, resposta, trabalho igual a 40 quilojoules, que é o item C.